Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e este é o canal Recriar com Arte. Sejam todos sempre bem-vindos. E a aula de hoje está super especial, que é também uma aula que muita gente me pediu e eu preparei com o maior carinho para vocês. Eu vou ensinar a fazer tintas com produtos totalmente naturais. E essa tinta, além de contribuir com o meio ambiente, ela também serve para pessoas alérgicas, para você que trabalha com crianças, né, e muitas vezes não pode usar as tintas industrializadas. Enfim, para pessoas que gostam de trabalhar com produtos naturais, ela é ótima. Porque toda tinta, gente, ela é composta sempre, basicamente, né, de dois componentes. Um aglutinante e também os pigmentos que dão a cor. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer não só o aglutinante com algo totalmente natural, como também vamos usar os pigmentos naturais e vocês vão ver que são coisas que você tem em casa. Esse aqui, por exemplo, gente, olha, é feito de carvão moído. Sabe aquele carvão que a gente faz churrasco? Olha só, vamos fazer uma linda cor preta. E aí temos açafrão, urucum, enfim, eu vou ensinar para você tudo, o passo a passo, e você vai ver que tinta maravilhosa que nós vamos fazer sem perigo nenhum para a natureza e sem perigo nenhum para você. E se você está gostando dessa dica, já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com os amigos e também se inscreve no canal. Então vamos lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, como eu falei para vocês no início da aula, para fazermos qualquer tipo de tinta, basicamente nós precisamos de dois componentes. Um é o aglutinante ou a base e o outro é o pigmento. E como nossa proposta hoje é fazer uma tinta 100% natural, eu vou usar como aglutinante, olha só, o polvilho, tá? Eu tô usando o polvilho doce, mas pode ser o polvilho azedo também, ou também você pode usar o amido de milho, a maisena, tá? Farinha de trigo não, tá bom, gente? E água. Então, para fazermos a nossa base, nós vamos precisar de 500 ml de água. Eu já vou colocar até aqui na minha panela, ó. Tá vendo, ó? 500 ml de água, água comum na temperatura ambiente. E o polvilho eu coloquei aqui para facilitar. Nós vamos usar 3 colheres de polvilho. Aí não precisa ser uma colher muito cheia, tá? 3 colheres de sopa. 1, 2, 3. Aí mistura para dissolver bem. E agora é só colocar no fogo. Eu tô usando esse aqui elétrico, mas você faz no seu fogão, tá? Fica bem mais fácil. Ele vai ficar mais ou menos por uns 2 minutos até formar, gente, um grude, tá? Esse grude será a base da nossa tinta. Olha, vai misturando bem. Aproximadamente uns 2 minutos ele já dá o ponto e vocês vão ver que é bem fácil de fazer, né? Existem, lógico, outros aglutinantes que nós poderemos fazer tintas. Aqui no canal nós já usamos também a cola branca, lembra? A goma arábica, aglutinante feito com maisena, carbonato de cálcio. Mas como minha proposta hoje é ensinar uma tinta 100% natural, então o polvilho e a água é a melhor opção, tá? Então agora eu vou misturar e quando já estiver chegando no ponto eu mostro para vocês. Até já! E pronto, gente, olha, já se passaram 2 minutos, tá vendo? Na hora que começa a ferver, ele vai engrossando, ó, e vai ficando mais transparente, tá? Vou deixar só mais um pouquinho, e esse é o ponto que nós precisamos, olha só, tá vendo? Fica um creme, né? Para o nosso aglutinante. E esse tipo de grude, gente, é uma cola bastante eficiente, viu? Você pode usar principalmente para quem trabalha colando papel. Pode usar também, que é muito legal. E aqui, olha, já chegou no ponto, tá? Eu vou desligar aqui meu fogo, olha. E vou colocar aqui nessa forminha de vidro e vou deixar esfriar, porque nós vamos colocar ainda outros materiais aqui dentro dessa mistura, tá? Olha, vou derramar aqui, deixar esfriar. E quando estiver bem frio, eu já volto para mostrar para vocês a próxima etapa. Até já! E pronto, gente, agora que a mistura, olha só, já esfriou bem,
Dá para perceber? Ó, é esse o ponto que nós precisamos. Eu vou adicionar 2 materiais que vão ajudar a conservar nessa mistura, para que com o tempo ela não estrague, não crie bolor. E os materiais que eu vou adicionar, olha só, é o álcool. Eu vou usar hoje o álcool 70, mas qualquer álcool serve. É lógico, né, gente? Quanto maior, melhor, né? Então 70, todo mundo tem em casa, é o ideal, tá? Vou usar álcool e vou usar vinagre. Eu tô usando esse vinagre de álcool, né? Porque ele é incolor, então eu acho que fica melhor para colocar na base. Mas qualquer vinagre serve. Se você não tiver esse de álcool, outro tipo de vinagre pode usar também, porque a quantidade é pequena. Então, para essa quantidade que eu fiz, eu vou colocar 2 colheres de álcool. 2. E também vou colocar 2 colheres do vinagre. Isso vai ajudar na conservação do produto, olha. 2 de vinagre. E agora é só misturarmos bem, né? Para agregar bem aqui ao nosso creme, né? O nosso aglutinante, o álcool e o vinagre. E assim, gente, nós teremos já a nossa base prontinha para fazermos as tintas. E pronto, gente, agora que eu já misturei bem, ó, que voltou a ficar na consistência de um creme, vamos começar a fazer nossas tintas. Então, eu vou fazer hoje 4 cores. E eu vou já colocar aqui nos potinhos um pouco da base, ó. Aí, a quantidade que você vai colocar vai de acordo com a quantidade de tinta que você deseja, né? Pronto, gente, coloquei um pouquinho, né, em cada potinho, e essa que sobrou é só tampar e guardar, né? Mas como é uma tinta caseira, né, eu recomendo que você já faça a quantidade que vai usar, tá bom? E agora, para preparar, gente, é super fácil. Aqui eu estou usando 4 tipos de pigmentos naturais. Esse primeiro é carvão moído. Sabe aquele carvão que a gente usa para queimar, para fazer churrasco? Então, eu coloquei no liquidificador, moí bem, passei numa peneirinha e ele virou um pó, tá? Esse aqui é a cúrcuma, né? Que você acha bem fácil no supermercado, é um tempero. Você pode usar o açafrão também, que fica um tom de amarelo bem bonito. Esse aqui é urucum, né? Que a gente encontra com o nome de coloral ou colorífico. Também é um tempero que tem no supermercado, você acha fácil. E para fazer a tinta branca, eu vou usar cal, tá? Mas você pode também usar o dióxido de titânio, que é um pigmento branco belíssimo, carbonato de cálcio, que também serve para fazer a coloração branca. Ou você pode também usar vegetais, né? Folhas tintórias, fazer maceração e usar também o pigmento em forma líquida para fazer. Mas hoje a minha proposta é fazer com os pós, né? Mais fáceis de encontrar, que você tem em casa certamente. Vocês vão ver que tintas lindas nós vamos fazer. Então, a primeira que eu vou fazer será a preta, né? Que eu vou utilizar o carvão. Olha só, gente, para fazer é muito fácil. Vou afastar um pouquinho. É só adicionar o carvão aqui e adicionar um pouco d'água. A quantidade de água que nós vamos colocar será de acordo com a consistência que você queira dar à sua tinta. Se você quer uma tinta mais espessa, coloca menos água. Se você quer uma tinta mais rala, coloca mais água, tá? Então isso você vai sentir. E o pigmento também depende da potência do pigmento. Alguns pigmentam bastante, outros não. Então isso também você vai dosando. Eu vou começar a colocar, olha, tô usando um palito, 3, né? Como se fosse aqui uma colher de café, 3 colheres, e vou misturar. Olha, tá vendo, ó? Ficou a mistura bem grossa, né? Então, eu vou adicionar um pouquinho d'água. Vou colocar, olha, mais ou menos uma colher de sopa de água. Misturar mais um pouco. Ainda tá um pouquinho grosso, eu vou colocar mais uma colher. Agora sim, ó, já tá no ponto de uma tinta.
E para dissolver melhor o pigmento, é importante você pegar um vidro, um potinho com tampa, aí você fecha bem, ó, e chacoalha, tá? Que isso vai ajudar bastante ao pigmento dissolver, né? No aglutinante, a sua tinta fica bem lisinha. E pronto, gente, olha que cor linda de preto. Depois eu vou mostrar para vocês, né, a aplicação de cada uma delas. E agora, vou fazer essa tonalidade de amarelo usando a cúrcuma, tá? Vai ficar também muito lindo. Olha, eu vou colocar a mesma quantidade, uns 3. Vou adicionar umas 2 colheres de água. Olha que tom lindo de amarelo, né, gente? E algo totalmente natural, né? Que não vai fazer mal para sua saúde. E você vai ver que é uma tinta ótima. É muito bom, gente, usar esse tipo de tinta para pintar a parede, porque além desses pigmentos que eu estou mostrando, você pode usar também terra, sabe? Sabe aquela terra que tem uma quantidade boa de argila, que é até meio vermelha, dá uma tinta linda. E você pode usar, inclusive, pintar a parede, fica belíssimo. Vocês estão vendo? Esse pigmento eu coloquei um pouco mais do que o carvão, porque cada pigmento tem a sua característica, né? Uns tingem mais, outros tingem menos. Então é importante você ir sentindo até chegar ao tom da cor que você quer. E depois que as tintas estiverem prontas também, você pode misturá-las entre si, né? E criar outros tons, fica maravilhoso. Mais uma vez, gente, ó, vou colocar aqui a tampinha. E também vou misturar bem. E olha só que amarelo lindo que ficou, né? E agora o mesmo processo, né? Utilizando o urucum ou, como você acha no mercado, o colorífico, né? O coloral. Também vou colocar 3. E olha só o vermelho, maravilhoso, né? Vou deixar aqui do lado. E por último, né, eu vou usar esse aqui com o cal, que muita gente me pede a tinta branca, né? Mas você pode também fazer com dióxido de titânio, carbonato de cálcio, que também faz uma cor bem bonita. Não faça com gesso, tá, gente? Porque o gesso ele endurece bem rápido, então o gesso não serve para fazer o branco, tá? Pronto, gente, agora que nossas tintas já estão prontas, eu vou trazer alguns materiais para nós testarmos uma por uma, tá bom? Até já! Bem, gente, eu deixei as tintas descansando mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e meia, porque é importante, né? Quanto mais tempo os pigmentos ficarem aqui na base, eles vão dissolvendo mais e a cor vai ficando mais potente. Então, essa tinta, conforme vai passando o tempo, ela vai ficando mais potente, porque os pigmentos vão dissolvendo e agregando bem a nossa base, tá? Mas agora já dá pra gente fazer algum teste. Eu vou testar aqui no papel e nesse tecido, mas como eu falei, você pode aplicar em parede, em madeira, enfim, onde você quiser, né? Só não recomendo aplicar em vidro, porque ela não tem, né, a possibilidade de adesão no vidro, mas nesses outros materiais onde pintamos com tintas à base de água, você pode usar. Então, ó, vou agitar um pouquinho aqui a preta e vou aplicar. Aí já dá para nós termos uma ideia, né? Olha. Olha só, gente. Que maravilha que ficou o preto, né? Esse aqui que nós fizemos com o carvão. Agora eu vou passar aqui no papel. Olha, muito legal, né? E ela ficou com uma consistência ótima também, viu? Olha só, né? Não ficou nem rala e nem muito espessa. Olha só que legal. E agora o pincel, gente, é só limpar na água, tá? Como uma tinta à base de água. Vou colocar aqui o pincel, ó, já tá limpinho. Agora vamos ver o amarelo, né, que nós fizemos com a cúrcuma.
Vou agitar um pouquinho. Olha só que cor linda, né? Que ficou. Adorei. Vamos ver aqui no tecido. Olha, ficou um tom lindo, né? De amarelo. Deixa aí pra secar. E é normal, gente, tá vendo? Que fica esses pontinhos aqui dos pigmentos. Isso é característica, né? Desse tipo de tinta, tá? Então, não espere, né, um comportamento como uma tinta industrializada. Essa é uma tinta natural. Deixa eu limpar aqui que pingou. E agora vamos ver a vermelha, né, que eu fiz com urucum. Olha que lindo que ficou a cor, né? Amei também. Olha, no papel. E por fim, né, a branca. Apesar que o tecido é branco, mas dá pra notar que ficou, né, bem bacana também, ó. E todas elas, né, vocês podem misturar entre si e formar outras cores também. Legal, né, gente? Eu não tenho um papel escuro, senão dava pra ver melhor. Muito bacana, né? E uma ótima opção aí para você que tem alergia ou você que tem dificuldade de encontrar material ou que trabalha com crianças, né? Pode usar tranquilamente esse tipo de tinta. Gostaram, gente, do resultado, das cores da receita de hoje? Se você gostou, já me diz nos comentários o que vocês acharam, me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e também se inscreve no canal. Tchau, gente, até a próxima semana, se Deus quiser.